Essa semana, foi ontem, salvo engano, Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi receberam o superintendente-geral do São Paulo Futebol Clube, Márcio Carlomagno, em uma mega entrevista, né, quase uma hora de duração, onde ele falou de vários pontos. É um cara que ainda não tinha dado entrevista, né, à imprensa, então enfim, personagem muito mais interno da política do São Paulo, é um cargo importante, ele tem bastante também poder de decisão internamente, e ele tirou dúvidas quanto a vários pontos. Falou do Marinacci também, mas falou que isso é com juro, né, também por essa história de eles não poderem falar tão abertamente, mas ele foi questionado pelo Arnaldo, né, quanto à dívida, e aí ele traz um ponto importante. Ele fala, né, que eles vão passar isso no conselho nos próximos dias, e a gente vai ter o valor concreto, né, que vai ter esse vazamento sem dúvidas, mas assim, eles vão passar isso no conselho, e que aí sim ele pode trazer como exatidão, porque ele não pode falar na imprensa antes, né, de falar para o conselho, ele não considera certo, mas ele adianta que está na casa dos 900 milhões de reais a dívida acumulada do São Paulo Futebol Clube. É uma dívida muito alarmante, é muito preocupado. Então, assim, ele fala até, né, que São Paulo está trabalhando em pontos para aumentar a sua receita, está tentando achar, mas ele falou, né, que a dívida hoje, então, está em 900 milhões, e ele promete, né, que no próximo ano, no próximo mandato, São Paulo poderia começar a ter uma reconstrução financeira, que eles estão tentando estabilizar, porque tinha juros bancários, muita coisa em cima disso, mas ele traz essa informação da dívida. É muito preocupante, Nick. A gente já esperava, não é algo inesperado, né, que batesse a casa ali do 1 bilhão praticamente, mas é muito preocupante, e eu particularmente tenho muita dificuldade para crer que essa dívida vai ser paga por essa gestão. Eu tenho muita dificuldade para crer que São Paulo vai conseguir unir a parte esportiva balanceada, que não vai ter essa pressão da torcida quando a bola não entrar, quando as coisas não acontecerem, e vai fazer uma redução de custos aí para ficar com a dívida reduzida. Eu tenho dificuldade para crer nisso. Para mim, você sabe muito bem qual é o meu caminho, qual é a minha saída, né? Até quando a gente conversa com entrevistados, amanhã a gente vai ter, inclusive, uma entrevista sensacional com o Flávio Marques, que é conselheiro de oposição do São Paulo Futebol Clube, né? A gente ouviu muitos caras aí de situação, a gente vai ouvir o Flávio Marques, que tem um papel mais de oposição, né? Então, assim, acho que, cara, quando você colhe relatos, quando você ouve essas pessoas, eles acham que tá ruim, de fato, quero até ouvir o que o Flávio vai falar amanhã, mas quando fala-se em solução, é sempre aquela coisa, mas a SAF não é o caminho mágico. Concordo, a SAF não é o caminho mágico, mas dentre os caminhos que a gente tem hoje, uma boa SAF, para mim, é a única forma que eu vejo de São Paulo conseguir arrumar a casa. Isso é muito mais opinião do que informação, mas quero ouvir você quanto à dívida revelada, Nick. Cara, muito preocupante. Eu acho que, como eu já falei aqui, essa gestão, que inclusive fazia parte, em alguma medida, da gestão anterior, realmente herdou um passivo bastante preocupante da era Leco. Acho que todo São Paulino tinha uma convicção muito grande de que seria impossível superar o Leco na questão financeira negativamente, né? Mas o Casares, com todas as justificativas que acaba dando, mas ganhou o título, mas não sei o quê, mas não vendeu o jogador, mas aquilo, financeiramente, não dá para negar que a gestão assusta, né? Claro que teve melhorias e ninguém é necessariamente bom ou ruim o tempo todo, existem aspectos positivos, aspectos negativos, a gente tem que olhar isso de uma forma bastante imparcial. Mas quando você olha os números, um déficit desse tamanho no ano de 2024, que para mim é totalmente injustificável. Ele até mencionou ontem, né? Esse entrevistado mencionou, acho que como é que você falou que é o nome dele primeiro? Márcio Carlomagno. Carlomagno, é isso. Ele até mencionou que teve que entrar no balanço o que era antes investimento em Cotia, agora virou despesa, e que aí o processo judicial que São Paulo perdeu da CET, e aí que os jogadores que seriam vendidos, provavelmente Pablo Maia e Nestor, acabaram machucando, e não sei o que lá. Existem justificativas, mas, cara, mais de 200 milhões de déficit, eu acho que é difícil de você justificar. O que eu acho que falta no São Paulo, cara, independentemente deles apresentarem esses planos, FDIC, parceria na base, buscar investidores, aumento de patrocínio, etc. O que falta no São Paulo, claramente, é uma questão de transparência em relação a esses avanços. Ontem, inclusive, nessa mesma entrevista, foi feita uma pergunta dos
dos quick wins lá, né? O que poderia ser, tipo, as pequenas vitórias, que isso tinha que ser passado para o torcedor. O Tirone mesmo comentou que na época em que o Flamengo passou mais ou menos por esse processo aí de sanear as dívidas do clube, qualquer boleto, entre aspas, né? Claro que no sentido figurado, que era pago, eles vinham a público e diziam, olha, pagamos a dívida tal que era desde 2000 com fulano, pagamos a conta tal que estava lá no banco e geravam juros tanto por ano. Isso, cara, vai mostrando para o torcedor aos poucos, mesmo que seja em doses pequenas, que a coisa está saindo do lugar. Não precisa esperar um balanço no ano que vem para daí falar, ah, não, mas a gente não vendeu nenhum jogador, por isso que chegou nesse número. Vai compartilhando com o torcedor de uma forma transparente e clara essas pequenas vitórias. Entendeu? Então, olha, o fundo já arrecadou tanto, a gente já conseguiu amortizar tanto da dívida bancária, a gente está tentando roer o osso agora, não vai conseguir fazer grandes investimentos, mas a gente liberou um espaço de 10% na folha salarial, entendeu? Com essas movimentações de saídas e chegadas, a gente conseguiu liberar 10% na folha salarial. Olha, o São Paulo não atrasou no ano de 2000X os pagamentos de imagem e direitos dos jogadores. Essas são as pequenas vitórias, mas quando isso não acontece, e aí na hora que sai o balanço, um rombo desse tamanho, a dívida chegando praticamente em R$1 bilhão, aí vai dar as explicações que foi isso, que foi aquilo, fica muito difícil de você confiar que esse plano realmente vai dar certo. Eu espero e torço, obviamente, para que isso aconteça. A gente não tem muito o que fazer a não ser fiscalizar e torcer no papel de torcedor, mas realmente fica uma coisa muito só no discurso, sem essa transparência tão necessária para a gente entender o que de fato está caminhando. Exato, e até quando a gente olha para esse perfil da dívida, né, para explicar rapidamente, o São Paulo, então, na gestão Leco, né, até quando ele faz o seu primeiro mandato esportivamente, tinha sido muito ruim, mas em termos de dívida ele tinha conseguido baixar para 300 milhões, né, então isso foi até algo celebrado, porque em 2014 era quase 600 milhões, ele chega em 2018 ali, né, enfim, tinha um prévio mandato, mas ele chega em 18 com a dívida em 350 milhões. Chega 2019, meu amigo, aí o Leco mete o louco, né? No mais claro da palavra, para tentar ganhar título. E aí, cara, ele sobe a dívida de, cara, 300 para quase 700 milhões, né? Então, assim, é um crime o que ele fez aquele ano ali de quase duplicou a dívida do São Paulo na época, né? Então, aí tem uma evolução muito grande desse endividamento líquido do São Paulo, e aí ele entrega depois teve pandemia, ali, né? Exato, teve pandemia, então em 2020 era 700 mil a dívida, depois 711 mil em 21, e aí o Júlio assume nesse período, em 22 era 615, em 23 666, né? Então estava ali perto de 700, e a gente fecha 24 com 800 e tanto, e aí, cara, vai para 25 com quase 1 bilhão, né? Então agora beirando 900, então tem um erro do Leco muito grande quando ele duplicou a dívida em 19, que é um erro dele, assim, é algo que eu tenho muita dificuldade de falar de forma imparcial, porque para mim foi algo, assim, muito, muito trágico na história do São Paulo, mas o Júlio também tem um certo demérito, né? Ele tem erros próprios também, porque, embora tivesse pandemia, ele aumentou 300 milhões a dívida, né? Mais de 300 assim, milhões. Gabi, então, assim, uma coisa que é importante, a gente entende que o custo financeiro, conforme a dívida vai ficando muito grande, o custo financeiro dela também aumenta, porque isso é proporcional. A hora que você incide um juros sobre uma dívida de R$100, é diferente da hora que você coloca o mesmo juros sobre uma dívida de 50 milhões de reais. Apesar da taxa de juros ser a mesma, você aumenta muito mais em termos absolutos quando a dívida é maior. Então a gente entende que o Casares pegou uma situação difícil, apesar de, como eu sempre falo, era todo mais ou menos o mesmo grupo político ali, não tinha uma coisa de falar, nossa, era só o Leco o grande culpado, era tudo mais ou menos o mesmo grupo político. Quando o Daniel Alves foi contratado, você olha lá na apresentação no Morumbi, tem uns 50 diretores lá que fizeram questão de aparecer na foto, para depois falar que, contratou o Daniel Alves, gastou um dinheirão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, apesar disso ser uma verdade e o custo financeiro da dívida de 600 milhões quando ele assumiu realmente ser pesado, cara, se você pegar contratações como o Rames Rodrigues, como o Galopo, a maior contratação da história do São Paulo, que era um investidor que depois nunca apareceu, a criptomoeda, não sei o que lá, um Orejuela, 15 milhões, um contrato de 5 anos.
existem muitos erros graves da gestão que claramente você contribui para a situação que chegou atualmente. E aí você vai contratando esses jogadores por esse preço e a tua base vai saindo por 5, 6 milhões, 9 milhões, aí perde jogador de graça e um monte de coisa assim, acaba que você vai enxugando o gelo e não sai do lugar. Por isso que é importante que tenha essa transparência para a gente entender se todos esses planos que estão sendo feitos estão tendo algum resultado concreto ou não. Eu lembro até que na época do Leco, eu era muito mais novo, mas eu já tinha a página do São Paulo, fazia movimentos, né? A gente até fez um movimento Transparência Tricolor, até achei um post para mostrar para vocês aqui, ó, bem curto, mas a gente fez, cara, esse movimento, porque já era muito alarmante na época do Leco, principalmente ali, esse post é de 2018, né? Então, a gente nem esperava o que estava por vir em 19. A queixa era financeira, mas era principalmente esportivo. São Paulo em 18 já vinha acumulando anos aí, 2015, 16, 17, 18 também, de desempenho muito preocupante. Mas em 19, cara, é um ponto de virada na história do São Paulo que, porra, assim, né, na época o torcedor pode fazer isso, mas assim, a gente via a gente comemorando ali Juan Fran, Daniel Alves, Raniel, caras, né, do ponto de vista esportivo, porque o Leco tinha essa pressão e tinha essa última bala de prata de tentar um título em 19, não funcionou como nada funcionou na época que ele era presidente do São Paulo. Mas ele já entrega um time amplamente endividado. Aí tem ali a pandemia, assume o Júlio Casares naquela virada de ano, transição que a gente perde um título. Ele não pode achar como justificativa a herança do Leco, que, pô, de fato não era fácil mesmo, apareciam dívidas e mais dívidas para ele, não era algo tranquilo, mas a gente está em 2025, Nick, a gente já está ali há um bom tempo, ele já cumpriu um mandato, está indo para o segundo, né, e está cumprindo o seu segundo mandato. Então, achar que é só culpa do Leco, ele fez muita coisa errada, é verdade. Exato. Ele foi um cara que arruinou o São Paulo em várias esferas, mas não é apenas do Leco essa conta nesse momento, essa conta é do Leco e também já é da gestão do Júlio Casares, que também ampliou essa dívida. É mais fácil falar daqui, talvez, criticar daqui, porque são juros, muda o mercado, tudo mais. Então, dívidas acumuladas, aí faz empréstimo para pagar a curto prazo, depois aumenta, mas tem um erro também até de escolhas do Casares, por exemplo, quando ele contrata o Rames, né, que até a gente tinha uma expectativa e tudo mais, mas assim, ele, enquanto diretor, né, enquanto gestor de uma dívida, de um time que tem esse perfil de dívida e segue aumentando essa dívida, ele não pode fazer um movimento nível Rames Rodrigues, né? É um baita absurdo quando ele faz algo nesse sentido.